Olá, tudo bem? Começando aqui mais uma aula sobre nosso curso de crescimento espiritual, CCE, da nossa igreja, nossa casa Church. Muito bom ter você aqui com a gente. Espero que esse curso abençoe a sua vida. Se te abençoar, lembre de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Deixe também uma mensagem de apoio, uma pergunta, e a gente assim vai engajando no nosso canal, tá bom? Bom demais ter você aqui. Hoje nós vamos continuar a aula sobre criação do mundo segundo a Bíblia, tá? Vamos fazer algumas coisas hoje um pouco mais complexas, mas vai dar para a gente entender, a gente vai conseguir, espero, explicar direito aqui para você. E bora para nossa aula. Não assisti a aula anterior. Pode assistir essa, mas não esquece de voltar aqui no nosso canal e rever a aula anterior. Fora isso, nós temos outras aulas muito especiais. Estamos no nosso curso de teologia aqui, tá bom? Para abençoar a sua vida. Bora continuar aqui no nosso curso. Deixa eu colocar aqui. Criação do mundo. Vamos lá? Então vamos lá. Teologia cristã, nós já vimos algumas coisas. Tudo que eu vou passar aqui sobre o que os filósofos falam, a ciência e tudo mais, já está na outra aula, que foi uma introdução, é bem curtinha. Nós vamos continuar hoje aqui falando sobre algumas coisas muito importantes. Eu não aprendi na minha época de escola bíblica dominical, na minha época de adolescente, jovem. Fui aprender bem mais pra frente. E assim, eu acho bem legal a gente aprender o que a gente vai aprender aqui hoje. Um exemplo. Os dias são literais ou períodos de tempo indeterminados. O que nós temos ali em Gênesis, 6 dias de criação. São 6 dias de 24 horas. É um período de tempo não literal, figurado, um tempo figurado. O que está acontecendo? Então a gente vai hoje falar algumas coisas sobre Gênesis 1. Para começar, nós vamos ler Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o verso número 3, tá bom? Deixa eu abrir aqui. E diz assim a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ponto. Verso 1. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto, esse foi o verso 2, agora o verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus, verso 4, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. Chamou a luz dia, e as trevas ele chamou noite. Estou lendo um pouco mais, tá? E houve manhã e tarde, o primeiro dia. Parece simples, a gente olha e fala, não, simples, Deus criou, acabou, o primeiro dia foi isso. Só que quando a gente vai estudar um pouco mais profundo, vale a pena a gente observar algumas coisas. Um exemplo, como você está vendo aqui, não sei se enquanto eu estava lendo aqui, você já deu uma olhadinha no nosso slide, a palavra dia, yom, no original, acontece 2.355 vezes no texto massorético, ou seja, o texto original, com sentidos variados, e é o conceito de tempo mais importante do AT. Yom pode exprimir tanto o período longo de tempo, que é indeterminado, como instante. Tanto faz para já vou aí, Yom. Nossa, há muito, muito tempo atrás, Yom, tá? Então o que vai determinar o contexto, tá? E é claro que vão haver linhas de interpretação para poder entender essa palavra e entender um pouco mais da criação de tudo. Quando tem as conjunções, exclui bion, tá? Ou seja, conjunções, tá? Que ajudam nessa palavra. Então você tem yon, tem bion. Quando? Rayon, hoje. Bime, que tem uma declinação, é uma variação de on, no tempo de. Iemé, enquanto, etc. e etc. Só que existem 4 usos que são mais normais. Antes da gente continuar, teve certa vez que eu fui estudar sobre a alma humana. Né? Eu também sou terapeuta, estou estudando neuropsicanálise, se Deus abençoar, eu quero também estudar psicologia. Mas voltando aqui, quando a gente fala sobre palavras do original, tem coisas que assim você vai... É um oceano. Um exemplo, a palavra alma, nefesh, ela é muito, muito ampla, usada de maneiras muito distintas, maneiras muito, muito diferentes, é melhor falando. Um exemplo, a Bíblia fala que o homem é nefesh, Deus soprou nefesh no homem. Mas quando Deus fez os animais, eles também se tornaram nefesh. Então, assim, só para você ter uma ideia de como
é preciso estudo mesmo para a gente não ter heresia, para a gente não ficar perdido nessas questões, tá bom? Então a gente precisa chegar a uma conclusão. Vamos ver os 4 usos mais comuns de Yom. Em primeiro lugar, um ponto, um instante no tempo. Gênesis 3:5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Satanás está dizendo, quando? Está usando a palavra Yom. Então diz, no dia em que? Quando? Não sei. Um ponto, um lugar, vai haver esse tempo. No dia em que isso acontecer. Segundo lugar, o segundo uso mais comum das 2.355 vezes é um período de luz, o oposto das trevas. Tá? Ou seja, como a gente viu em Gênesis 1, vamos ler de novo Gênesis 1:14, que é o seguinte. E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite. Que sejam por sinais e separações para esses dias e anos, tá? Então, a gente começa a estabelecer a diferença do dia. A palavra Yom também significa o período da luz. Então, quando você vai trabalhar, de dia ou de noite? De dia, Yom, tá? Então, quando? Yom. Um dia você vai comer do fruto, Yom. Também significa o quê? O oposto da noite, das trevas, o dia. Terceiro uso mais comum, um período de cerca de 24 horas, e esse é o uso mais geral que existe nas escrituras, tá? Comumente, Yom era usado para se referir a 24 horas, tá? Então, a gente tem uma época aí, e em quarto lugar, uma época, um período geral e indefinido. Gênesis 2:4 diz assim: essas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor fez os céus e a terra. No Yom que o Senhor fez os céus e a terra. No dia que Deus fez. Já passou, não é igual ao primeiro, tá? Um ponto distante. Embora seja muito parecido, mas é sobre algo que já aconteceu, um período geral, indefinido, no dia em que o Senhor criou os céus e a terra. Algo do passado que a gente não sabe dizer quando foi e nem quanto tempo durou, embora a gente tenha um relato de 7 dias, mas a questão geralmente é essa. 7 dias são literais? Há quem fale, não está aqui no estudo, mas eu vou acrescentar agora, que existe um versículo na Bíblia e a Bíblia se interpreta, tá? Você nunca usa um versículo isolado para criar uma doutrina, uma teoria. Então você precisa olhar todo o âmbito, todos os versículos que falam sobre aquele assunto. E, por mais que não esteja aqui no estudo, existe um versículo que joga luz, e alguns acreditam ser realmente um quesito de definição para os 7 dias de criação, que diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Há quem acredite que Deus deixou isso como um sinal do tempo em que Deus, desde Adão até a conclusão do tempo, com a vinda da Nova Jerusalém, Deus irá trabalhar um período de 7 dias milenares, tá? Porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. E aí você tem uma contagem, né? Uma contagem nossa, claro que no calendário judeu de 360 dias, se eu não me engano. Eu vou ver direito, tô falando bobeira. 360 dias, 360, acho que é 360 dias o ano. Então a gente vai ver uma contagem. Então a gente acontece o quê? Que Deus está trabalhando dessa maneira. Então você tem de Adão a Abraão 2000 anos, de Abraão até Cristo mais 2000 anos, e há quem acredite que da morte de Cristo até a sua volta mais 2000 anos, aí você pode fazer a conta, e depois, como no período da criação de 7 dias, em que o 7º dia foi descanso, há quem acredite que a volta de Cristo, com a completar de 6.000 anos, haverá o reino milenar, que é o último dia de descanso, onde Deus dará, e isso aí nós temos outros textos da Bíblia falando sobre o milênio, não vou tratar a escatologia aqui, mas acredita-se que o último dia vai ser os últimos 1000 anos, é o 7º dia de descanso para a terra, para Israel, cumprimento de promessas, Deus na terra a Israel, tanto Israel natural, mas o Israel espiritual, os filhos da fé de Abraão, o estabelecimento da igreja e muitas outras promessas e profecias se cumprindo, tá? Então, período geral de 7 dias, ou ao cabo de dias, ou um mês inteiro, ou um ano. Então essa época, um período geral e indefinido do Yom, é usado várias vezes na Bíblia, né?
A conclusão do léxico é que não há um único conceito para a palavra dia. Né? Em Gênesis 1 diz que vemos uma cronologia intencional organizada de comprimento temporal indeterminado. Explicar com outras palavras. A conclusão que a gente chega é que Gênesis 1 estabelece sim uma cronologia. Tem uma cronologia. A terra era sem forma e vazia e Deus começou uma criação. Essa criação durou 7 dias. Aí a pergunta é, como vamos interpretar a palavra dia, yom? E quando a gente vai para as possibilidades, a gente fica não perdido, mas é indeterminado. Tá bom? Ah, pastor, mas eu vou para a Bíblia e vou ficar com algo indeterminado? Bem-vindo à palavra de Deus, onde Deus vai nos revelar, e aquilo que Deus nos revelou cabe a nós e aos nossos filhos. Aqui Ele não nos revelou, cabe ao Senhor, Deuteronômio 29, tá bom? Os dias são literais, continuando aí, ou períodos de tempo indeterminado. Vamos para o segundo ponto. Gênesis 1, do 14 ao 19, eu vou ler aqui, diz o seguinte. E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias, e para anos. Então, que é, na verdade, o que a gente viu aqui do ponto do A4, né? Que pode ser dias, pode ser o mês, pode ser o ano, tudo aqui é Yom. Verso 15. E que eles sejam por luzes no firmamento no céu para dar luz sobre a terra. E assim se foi. E fez Deus 2 grandes luzes, a maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas, e Deus viu que isto era bom. E houve manhã e tarde, foi o quarto Yom, quarto dia. Você vai sair aqui hoje falando uma palavra, né, em hebraico, Yom. Vamos lá. Gênesis 1, do 14 ao 19, fala, o quarto dia Deus criou o sol e a lua e as estrelas. Dificilmente teríamos dias normais até esse dia. Aí é uma teoria que diz que antes do dia por 24 horas, não tem como nós dizermos que os dias em que Deus criou, antes, o primeiro, segundo e terceiro dia, que foram os dias que Deus criou os ambientes, que Deus criou céu e terra, criou o mar, criou o céu e a terra, criou o mar e criou a relva, criou todo o ambiente, a terra e o mar. Criou o ambiente e depois ele coloca os moradores do ambiente. Isso é uma outra lição, mas voltando aqui. Se Deus só fez o sol e a lua no quarto dia, e com a criação do sol e da lua foi estabelecido o período de 24 horas, que a gente ia ver aqui que é uma contagem judaica, do pôr do sol até o pôr do sol do outro dia, 24 horas, como que nós podemos determinar que o Yom, que os dias antes do ciclo solar e lunar, do surgir do sol e da lua diário, seriam 24 horas? Tá bom? São tudo teorias. Letra C. Em Gênesis 1 parece que Adão e Eva foram criados imediatamente. Mas em Gênesis 2, parece que demorou alguns dias ou semana para Adão dar nomes aos animais, sentir falta de uma companheira, entrar em um sono profundo, acordar e daí casar-se. Eu não vou entrar nessa questão. Mas tem teorias e mais teorias. Há quem acredite que houve duas mulheres para Adão. Não vou entrar nessa questão. Quem quiser, converse comigo no particular. Tá bom? Não estou defendendo, também não estou negando, só estou falando da existência de uma teoria. Há quem acredite que Adão e Eva, do capítulo 1, que não, na verdade não seria Eva, seria homem e mulher, que seria Lilith, tá? Foram criados no capítulo 1. Houve a fuga de Lilith. O homem, então, se vê sozinho e não acha ninguém que ele seja compatível. Por isso que quando ele acorda do sono, e Deus viu que isso não era bom, que o homem estava sozinho, Deus não faz nada que não é bom. E aí Adão diz, esta sim, porque esta sim. Houve outra? Não sei, não estou defendendo, só para você entender. Ponto D. Alguns acrescentam que não podemos ignorar as condições da ciência com respeito à idade do mundo. Você vai entender. Um exemplo.
Segundo os cientistas, eles acreditam que a Terra existe em 4,5 bilhões de anos. Há quem acredite, embora eu já li um pouco a respeito, de que o carbono 14 é muito falho para determinar datas, embora certo tempo atrás foi muito usado para achar um fóssil, falar através do carbono 14. Eu não entendo sobre o carbono 14, que é o C14. Não posso falar aqui com propriedade, mas uma vez eu li um estudo, eu vi um cientista, na verdade, falando, não li, perdão, vi um cientista falando que foi comprovado, não fui atrás, não estou defendendo nem apoiando, que o carbono 14, para determinar a idade de fósseis e de minérios, não é confiável, tá? Outro fator, outra coisa que as pessoas acreditam que a Terra tenha bilhões de anos, são os famosos homens de Neandertal e Cro-Magnon, tá? Que são fósseis, esqueletos de seres humanos com formatos diferentes do que nós temos hoje, onde alguns acreditam que houve uma evolução / adaptação do ser humano às condições climáticas, às condições do mundo, às transições para a sobrevivência, e houve uma evolução, tá, do homem, tá, até o que ele é hoje. Então alguns acreditam que não tem como negar dinossauros, homens de Neandertal, e se eles são reais, não foram coisas inventadas, não estou defendendo nem apoiando, aí vai da sua crença, eu acredito 100%. Não, isso pode ter sido inventado. Não sei. A gente vive num mundo de ilusão porque o mundo é dominado por Satanás. Se essa teoria ignora Deus como criador, eu não acredito nela. Tá bom? Mas alguns acreditam que esses fósseis ou esses esqueletos são reais, que a ciência nunca mentiria, e então nós temos que entender. Essas pessoas que acreditam, para não negar as escrituras, vão trabalhar com essa teoria. Qual a teoria? De que antes da criação do Sol e da Lua, o período do dia podia ter 1 bilhão de anos. E Deus decidiu, através de Moisés, escrever Gênesis e falar no quarto dia. Não no quarto dia, 24 horas, mas no quarto período em que eu intervim na Terra e criei tudo. Lembra? Um período de tempo indeterminado, Ion. Então, faz sentido para quem acredita. Não negaria os fósseis, não negaria os dinossauros, não negaria o carbono 14, nada que a ciência fala. Por quê? Porque antes do Sol e da Lua serem os regentes do tempo chamado dia de 24 horas, quanto tempo Deus poderia trabalhar na Terra? Tá? Seria uma maneira de conciliar tudo isso que a gente acabou de ler com a narrativa das Escrituras. Os dias são de 24 horas, entrando mais nessa questão. As frases houve tarde de manhã, do dia, 1, 2, 3, e Gênesis, os textos que estão aí, indica fortemente que são dias comuns, porque a frase tarde de manhã não é literal. Por que a frase manhã não seria literal? Esta frase é a base do calendário judaico e começa com a tarde e termina com a manhã. Tá? A gente começa em Gênesis 1:5 falando tarde e manhã. Não tinha sol e lua. Então como que tinha tarde e manhã? Então alguns acreditam que mesmo não tendo o sol e a lua, já havia o brilhar da luz e o não brilhar da luz, tá? E que isso fazia uma distinção. A expressão tarde e manhã é usada pelos judeus para determinar o quê? O período de 24 horas. Aí seria essa uma contraposição para combater aquela outra que acredita que antes do Sol e da Lua pudesse ter havido dias de bilhões de anos. Uma outra questão do dia de 24 horas. Quase sempre, quando um número está junto com a palavra Yom, isso significa um dia normal de 24 horas baseado em centenas de usos desse modo. Essa deve ser a exegese, ou seja, a maneira de se interpretar Gênesis 1. A implicação do restante da Bíblia, dos dias de Gênesis 1, é 7 dias normais. Mas nunca está explícito e havia divisões entre os próprios judeus a respeito disso. Então, não é algo que você possa dizer é 100% assim, tá? Havia um número, né, manhã e tarde, mas aquilo que a gente falou, interpretação tem para tudo. Uma terceira vertente, interpretação. Em Êxodo 20, de 8 a 11, baseia o sábado judaico nos 7 dias da criação. Aí é uma questão interessante. Porque se eles basearam o sábado judaico nos 7 dias da criação, eles estão entendendo que a primeira menção de dias é em Gênesis. Eu vou ler Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11, que diz assim.
Lembra do dia do Shabá para santificá-los. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no 7º dia, tudo aqui é Yom, dia Yom, tá? É Shabá do Senhor, sábado de Deus, e nele não fará obra alguma e tal. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra. Opa! 6 dias, 6 de Yom, fez o Senhor dos céus e a terra. Cadê? O mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, abençoou o dia do Shabá e o santificou. Olhando para esse texto, então, se a gente pegar ele e falar, não, se aqui está dizendo que em 6 dias o Senhor fez, ele não pegou um tempo indeterminado e aplicou num tempo determinado. Ele não pegou o 1º, 2º e 3º dia, que foram bilhões de anos, e falou agora, porque dia se tornado, a partir de Gênesis 1:4, 24 horas, ele adaptou para a gente. Então, há uma linha que diz, não, se os judeus interpretaram e usaram a criação para determinar que durante 6 dias de 24 horas trabalharemos e no 7º dia de 24 horas descansaremos, e isso tem referência à criação, então, paralelamente, é óbvio para eles que os dias da criação também foram de 24 horas. O que não é uma má interpretação. Tem uma certa lógica nisso, tá? Ponto D. No 3º dia, Deus criou árvores frutíferas, relvas e plantas, mas isto foi antes do sol e da lua. Isto exigiria desculpa, uma criação quase que imediata do sol. Eu tenho uma refutação. Nem toda luz vem do sol. Se Deus fez manhã e tarde antes de criar o sol, se Deus criou a luz antes do sol existir, por que essa luz não podia ser a fonte de uma vegetação durante milhões de anos sem a criação do sol no 3º dia? Lembra que a gente está falando aqui da teoria de que o 1º e o 2º dia são tempos de milhões, bilhões de anos. E que só no 4º dia, com a criação do sol e da lua, Deus estreitou a sua criação por um período de 24 horas. E se para criar os ambientes, Deus usou um período de Yom, dia, como um período indeterminado, e a partir do momento que ele finalizou o ambiente, o céu, o mar e a terra, e a partir de agora, do capítulo do dia 4, ele vai criar o sol, os animais, a relva e o homem, ele agora não fez em 24 horas. Não sei, tá bom? Só sei que esse argumento o argumento está dizendo assim, tem que ser 24 horas. Por quê? Porque Deus criou a vegetação no 3º dia e tem que criar. Se a vegetação existe, precisa do sol. Então, no dia seguinte, Deus criou o sol, senão tudo ia morrer. Mas e a luz que existia antes? Não podia ela nutrir as plantas? Ponto E. Esta é a posição tradicional, mas admitimos que nunca foi uma posição unânime da igreja, nem faz parte de qualquer credo antigo, ainda que muitos credos afirmem que, nas palavras do credo apostólico, Deus criou o céu e a terra, mas não diz sobre dia. Agostinho de Hipona, um dos conhecidos como pai da igreja, diz que o tempo foi criado juntamente com o universo. Quando Deus disse, haja luz, ele criou. Quando Deus falou, expressou o som através de existe uma cronologia. Haja luz, isso já é cronologia, então Deus criou tempo. Tomás de Aquino disse que o tempo é uma medida humana e que o ato criativo não se encaixa nessas categorias de tempo. Tá? Então sempre haverão controvérsias. Sempre haverá controvérsia. Vou falar agora sobre o caos. Quanto tempo eu já tenho aqui? Vamos lá, vamos terminar a aula hoje, porque não falta muito, tá bom? Beleza, vamos entender agora um pouco sobre o caos. Tá, pastor, o que é o caos? Se até agora foi muito para você, teve que raciocinar, voltar ao vídeo, dá uma pausa agora e assiste depois, tá bom? Você que está assistindo, né? Gravação, dá uma pausa e se você está assistindo essa transmissão agora, também pode pausar e assistir depois que vai estar gravado, tá bom? Vamos lá. Deus criou o caos de Gênesis 1:2. Que caos é esse? Vamos ler Gênesis 1:2 que diz assim: a terra era sem forma, era vazia, trevas estava sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Caos. O que é a teoria do caos? Que existia uma terra sem forma, ou seja, caos, vazia, ou seja, sem significado, caos, que estava no abismo, nas trevas, caos, caos, caos.
Posição tradicional diz que sim, o caos simplesmente reflete uma situação sem ordem. Mas esta posição tem dificuldades, pois as palavras refletem um estado extremamente péssimo e oposto ao caráter de Deus. Isso é lógico. Vamos ver algumas coisas aqui, como por exemplo, a terra era sem forma e vazia. Essas palavras sempre indicam uma situação destruída, maldita, desolada, feita pelo juízo de Deus. B. Notamos as palavras com significados ambos históricos e simbólicos. Trevas, símbolo do mal e do pecado em toda a Bíblia. Abismo, sede do mal e da destruição, de animais marinhos de grande profundidade do oceano, de grande poder de destruição. Águas, mar, que é onde estava o abismo, é uma metáfora de desordem, perigo, sem controle e poderes do mal. Ouço o som de muitas águas, de algo que é inimaginável, algo que não dá para se medir, algo que é violento, algo que está sem controle. Isso tem nas escrituras, tá bom? E quarto, os grandes animais marinhos são literalmente chamados de monstros marinhos. Pelo menos 12 passagens do Antigo Testamento a referência do conflito entre Yahweh, Yahvé, e o dragão, monstro marinho, crocodilo, Leviatã, Raabe e orgulhoso. Tá? Então a gente vê aí que só em Gênesis 2 nós temos 4 palavras que não tem a ver com o caráter de Deus e nem com a criação de Deus que é boa. Então, se você tem algo que não é de acordo com a criação de Deus que é boa, o que teve de interferência ali? É pra gente pensar. Vamos lá. Gênesis 1 é plenamente histórico. Isso é uma teoria, tá? Mas também é forte na sua polêmica contra as religiões daquela época. Seja Índia, Suméria, Anatólia, Canaã, Mesopotâmia ou Grécia. Agora, olha que interessante. Quando a gente olha para essas regiões, para esses povos, cada um deles tem na sua história, tem mitologias, tem credos que contam e refletem a ideia de um princípio de Senhor Dragão. Todas elas falam que antes existia um dragão, um monstro marinho, que rodeavam as águas cósmicas, impedindo a criação de Deus, mantendo o caos na água. Há quem acredite, não baseado nessas histórias, mas até mesmo na narrativa das Escrituras, que Satanás, quando foi expulso do céu, desceu para uma criação que já existia e a deformou. E trouxe o caos e impediu a manifestação de Deus. Lutou contra, né? Depois, continuou voltando a falar aqui das mitologias desses povos. Um Deus, ou filho de um Deus, lembra que lá em Gênesis é o verbo, haja luz, Cristo é o verbo, desceu para atacar e destruiu o monstro, libertando então as águas e usando o corpo do dragão para criar a terra, que seria a massa do dragão. Esse Deus herói foi coroado, tá errado aí, tá? O rei da criação, tendo organizado a terra e controlado as águas. Porém, Gênesis é distintamente antimitológico. Gênesis 1 declara a verdade objetiva, desmentindo ao mesmo tempo os mitos pagãos. Sim, pegar essa questão de falar que, embora, claro, eu acredito que Gênesis 1 é a verdade, eu sou bíblico, tá, gente? Acredito na Bíblia. É possível que a história da Bíblia tenha se espalhado ao longo do mundo e houve, como todo mundo que conta o conto aumenta o ponto, vertentes dessa história, né, com mudanças de nuances, tá? Mas o teor é o mesmo, tá? Então a gente pode imaginar que no meio dessas histórias contadas por outros povos não judaicos, haja detalhes que na nossa escritura foi omitida, mas que esses detalhes, um exemplo, um dragão que foi lançado e trouxe caos. Por que não Satanás que foi expulso do céu e trouxe caos a uma criação que já existia? Você vai entender o porquê já existia, tá bom? Então, já existia porque chama a teoria da catástrofe. As teorias da catástrofe dizem que houve um juízo de alguma forma da criação original, que parece muito com aquelas histórias, e antes da recriação da Terra e Universo. Esse juízo explica a situação negativa de Gênesis 1:2. Note que o texto não diz que Deus criou aquele estado. Parece que a recriação começa com Gênesis 1:3. Há 2 explicações. Você entendeu? Então, vamos ler aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aí você tem a terra sem forma, vazio, trevas no abismo, das águas, tudo aquilo. Peraí. Deus criou, aí tem o caos, e aí disse Deus haja luz e começa uma nova criação. Você entendeu?
Tá? Então, vamos lá. Quais são as teorias? Isso é a teoria do gap, que é a brecha. Que significa? Frequentemente adotada por conservadores, diz que Gênesis 1 é a criação original. E que a conjunção hebraica vá, que inicia Gênesis verso 1, 2, que tá assim, e a terra era sem forma, essa vá e a terra era, porém, né? E a terra era é o porém aí, né? Denotando um lapso de tempo desconhecido que houve uma catástrofe. A terra, diz assim, criou Deus o céu e a terra, porém, a terra era sem forma e vazia. O vá. Esse porém é como se fosse uma brecha que Deus não nos quis revelar em Gênesis através de Moisés. Se porém aconteceu alguma coisa que não vem ao caso, aconteceu que a terra ficou sem forma e vazia. E aí Deus quis contar. Não nos foi contado como a terra que Deus criou se tornou sem forma e vazia. Entendeu? Então essa é a ideia do lapso de tempo. Tá bom? Dificuldade, esse é um uso comum de vá, mas é uma possibilidade. Por mais que seja incomum, é uma possibilidade, então tá valendo. E uma outra teoria, a teoria da criação do caos, diz que Gênesis 1 é um resumo. Ou seja, Gênesis 1 é um resumo do capítulo 1. Criou Deus, céu e a terra. Ponto. Vamos recomeçar agora a narrativa? Tá? Um exemplo. Vamos falar sobre... esse livro fala sobre Alice para as Maravilhas. Era no começo Alice. Então é como se fosse um título, o verso 1, e o verso 2 é como se fosse o primeiro versículo de fato, descrevendo o que o verso 1 seria de título. E no princípio criou Deus, céus e a terra. Só título. Vamos recomeçar a história. A terra está sem forma e vazia e tal. Beleza? Então não nos diria o que aconteceu antes, só diz a partir do que aconteceu. Não é que Deus criou, se tornou e Deus recomeçou. Se diz só a partir do existia isso e Deus fez isso. Não diz o que foi antes. Gênesis 1:1 é só o título do capítulo. Tá? Não é um período antes do verso 2. Tá bom? Vamos lá. Isso se encaixa melhor com o uso normal de vá consecutivo, sendo traduzido por e. Além disso, a introdução holística, ou seja, uma introdução sobre o todo de Gênesis 1:1, o merismin, o céu e a terra, significando o universo organizado, é paralela à forma de Moisés no restante de Gênesis, usada por outros documentos antigos daquela época, a primeira criação explicada em lugares, tal. Eu não vou falar tudo aqui, porque senão vai ficar muito complexo pra gente, mas você já entendeu que, na verdade, é essa questão aí de que um título, e o verso 2 seria, na verdade, o começo do capítulo, dando a entender e acontecer. Não porém, mas e Deus diz assim, e a terra era sem forma vazia. Só. Não porém, dando continuidade do verso 1 e 2. Do verso 1 para o verso 2. Porém, a mesma coisa, a mesma história. Tá complexo? Vamos lá. A primeira teoria diz que o verso 1 é a criação, o verso 2, porém, se tornou sem forma e vazia, e aí Deus recomeçou. Nessa teoria, diz que criou Deus e a terra, ponto. Vamos começar agora a narração? Beleza. E a terra era sem forma e vazia. Só a partir daí. Não diz o que era antes. É como se o verso primeiro não fizesse parte da narrativa como um todo, então não dá para descrever que houve algo antes. Teorias da criação. Primeiro é a tradicional. Tudo é criação original, básico. Tudo é criação original. Essa é a tradicional de que nunca houve nada antes. Tá? Tudo é original. Gênesis, tudo é original. Não houve uma terra antes. Teoria do caos não é para falar que é caos, só para falar de onde é que Deus fez. Não sem dizer que houve uma outra criação, uma outra terra. Pode ser uma massa que veio de não sei de onde. Tudo é original. A segunda teoria é do gap, como a gente já falou. Deus criou, porém aconteceu alguma coisa, o gap, o caos, e aí Deus recriou. E teoria da recriação, que eu acabei de explicar para você. Gênesis 1 é simplesmente o resumo, ponto. Gênesis 1:2 fala como era a Terra antes e o que começou a acontecer. Apoio para a teoria da catástrofe. Parece impossível que Deus tenha criado uma situação oposta ao seu caráter. Então nem vou entrar nessa questão porque caos é sério. Deus não fez Gênesis 1:2. Pastor, qual que é a sua interpretação? Qual que é a sua opinião? A minha opinião é do gap. Houve uma terra que ela se tornou sem forma e vazia e Deus veio com salvação através de Cristo Jesus, que é o Verbo. Tá bom?
Então eu vou passar para cá, não vou entrar nessa questão aqui, tá bom? Ciclos, vamos falar sobre ciclos, instituição, isso ali é linear, que é isso aqui que eu vou falar para você. Criação ex nihilo, que significa criação do nada. Isso existiu, Deus criou do nada. Só Deus pode fazer. Então Deus criou do nada um reino, onde havia anjos no céu. Esses anjos no céu foram expulsos e foram lançados nas trevas onde havia água. Deus olhou para as trevas, e onde o abismo, a serpente, foi lançada, e nesse lugar que eles foram lançados, se tornou em caos, tá bom? Trevas, abismos, água. Houve um juízo. O que Deus fez? Gênesis 1, Deus recriou. O homem se perdeu. O que Deus fez? Destruiu a terra com dilúvio e preservou Adão e Eva, Noé e sua família. Haverá o quê? Novamente, uma perdição no mundo, vai haver a tribulação, uma purificação da terra, milênio. Final do milênio, Satanás é solto, de novo vai haver uma contaminação, Deus vem do céu, Deus de novo faz uma separação final e uma purificação para uma vida, aí sim, sem mais nenhum juízo. Você consegue perceber aí no gráfico que na recriação está bem escuro, no dilúvio está mais clarinho, no milênio está mais claro ainda, e no novo céu e nova terra, zero destruição, não haverá mais o que ter, contaminação zero. Isso é sem juízo, sem trevas, sem abismo, sem nada, que é o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, que desce do céu para toda a eternidade. Eu espero não ter sido muito massivo e nem maçante aqui com vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem mandar ou aqui ou no grupo, você que faz parte do nosso grupo no WhatsApp, né, nosso curso de crescimento espiritual, pode mandar lá que eu vou ter todo o prazer em responder para você, tá bom? Deixa eu fazer aqui. Quero agradecer você que participou. Semana que vem uma nova aula, vou avisar nos grupos e nas redes sociais. Que Deus abençoe a tua vida e que fica uma pergunta, qual a aplicação de tudo isso para nós? Para mim, o que a gente viu aqui no final, tá? Que não importa o caos, sempre haverá um Salvador. Não importa o caos, minha vida é um caos. Cara, joga Jesus, ele recomeça e traz beleza. Você vai ver que com Noé foi assim, Deus salvou Noé, trouxe de novo um recomeço. Vai vir a tribulação, vai vir um novo recomeço. Final do milênio, vai vir de novo Satanás, vai vir um novo recomeço. E que cada vez sejamos melhores para Deus, tá bom? Mas ficou algo interessante aqui, né? Independente de qual posição você tenha, nós estamos falando de um Deus que cria do nada, de um Deus que pode todas as coisas e de um Deus que tem poder para fazer tudo. Qualquer teoria da ciência, qualquer teoria que negue Deus como fonte criadora, eu não aceito, e a ciência, para mim, por mais que tenha o seu valor, nunca vai superar as Escrituras e Deus como fonte criadora e fonte administradora de governança e governo supremo sobre a Terra. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter participado e até a próxima. Em nome de Jesus.